Oiê! Esperar uns minutinhos para o pessoal começar a entrar. Hoje nós vamos falar a respeito de confusão de bicos e fluxo, confusão de fluxo. Os dois viciadores de bebês, digamos assim, né? Eu não sei que horas são, mas eu vou esperar uns minutinhos para o pessoal entrar e aí a gente começa. Oi, pessoal. Daqui a pouco eu viro a câmera, de tanto que eu fico tocando pra dar oi pro pessoal que vai entrando, daqui a pouco vira. Uma coisa de louco. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Espero que sim. Eu vou começar então falando um pouquinho a respeito da confusão de bicos e a respeito de fluxo também, que eu acho que é o que pouca gente fala ou que eu menos vejo, na verdade, as pessoas falando em relação à confusão do fluxo. E depois que a gente ouve a respeito, ou depois que alguém comenta, né, fica sempre mais... Parece que cai a ficha, parece que ilumina, né? Fala, putz, verdade, por que eu não pensei nisso antes, né? Então, falando um pouquinho a respeito da confusão de bicos, o que é a confusão, né? É quando a gente introduz qualquer tipo de bico, e aqui também entra a questão do dedinho, então colocar o dedo com sonda, que às vezes algumas pessoas usam como método pro bebê aprender a sugar, coloca uma sondinha no dedo e aí faz a sucção aqui. O dedo também é considerado outro tipo de bico. Então, vamos considerar outros bicos, tudo aquilo que não é o mamilo da mãe. Então, pode ser uma mamadeira, pode ser uma chupeta, pode ser um bico de silicone ou intermediário, que é isso daqui, tá? Então, qualquer coisa que não seja o mamilo da mãe, hoje a gente vai tratar como se fosse uma confusão de bico, ou um causador, um possível causador, um possível transtorno em alguns casos. Então, a confusão de bico é isso, é você introduzir qualquer coisa que não seja o mamilo da mãe e o bebê se confundir no processo. Por que o bebê acaba se confundindo nesse processo? Ele se confunde porque no seio materno ele precisa fazer um determinado tipo de sucção, sendo que nesses outros bicos ele faz um outro tipo de sucção. Ah, mas o meu filho conseguiu, o filho da minha vizinha ele conseguiu. Parabéns, sempre tem uma exceção, né, que comprova a regra, vamos dizer assim. Então, principalmente para aqueles bebês que estão começando a aprender a mamar, é muito complicado a gente introduzir qualquer outro tipo de bico, porque essa criança pode se perder no meio do caminho. Então, por que ela pode se perder no meio do caminho? No seio materno, o que a criança faz? Ela vem e faz uma bocona bem grandona de peixe para ela acoplar a maior parte da auréola na boca. Não é a auréola inteira, tá, gente? É a maior parte dela. A criança vem e acopla aqui. E aí, o que ela precisa fazer? Ela não faz só isso aqui, ó, de sucção, tá? O que a criança faz? Ela joga a língua para frente até o lábio inferior. A criança mama assim. Por isso que o meu boneco, apesar de estranho, ele fica sempre com a linguinha assim, ó, tá? Com a língua para fora, na frente do lábio inferior dele. Porque as crianças, elas mamam assim, com a linguinha para fora. E essa língua tem que vir para frente do lábio. E aí, faz de conta que esse aqui é o lábio inferior e a língua vem aqui. Então, a língua da criança faz esse movimento, desce, sobe, traz para trás e aí a boca fecha. Então, acompanhando esse movimento de língua, tem toda a questão da musculatura e toda a questão de mandíbula. Então, essa criança faz língua para frente,
joga pra frente, sobe, né? Ergue, depois ela fecha e relaxa. Vai e fecha e relaxa. Vai, fecha e relaxa. Ela praticamente faz uma dança, né? Ó. E quando a gente fala de outros tipos de bico, o que que a criança faz? Ela faz isso, abre e fecha. Quando a criança já aprendeu a fazer essa movimentação, muito provavelmente lá quando for começar o retorno ao trabalho e precisar, entre aspas, né, introduzir outro bico para essa criança, ela já vai fazer esse tipo de movimentação, tá? Mas no início, quando a criança ainda está aprendendo, se você dá esse tipo de movimentação, que é bem complexo no peito, e aí você coloca outro tipo de bico, que ela vai fazer esse tipo de movimentação, e ela vai conseguir o volume para ela se alimentar, qual é o movimento que ela vai fazer? Um complexo ou um simples? É bem mais fácil a criança preferir um movimento mais simples. E aí é que as confusões pioram. Então, o que que a criança faz? Ela vai pro peito, abre e fecha a boca, nada acontece, porque não é assim que ela atinge o volume de leite que ela fica saciada, e aí ela começa a se irritar. E ela se irrita, ela se joga para trás, ela solta o peito, ela bate no peito, ela se irrita, se joga para trás. E assim vai, tá? Então, qual é a idade segura? Quando que a gente pode introduzir outro tipo de bico, por exemplo? Não existe. Não existe um período seguro. Ah, quando a criança tá com 1 mês já pode pôr. Não existe esse momento seguro. A criança tá lá com 6 meses e pode ser que introduzir outro bico vá fazer com que ela entre em confusão. A gente não sabe. O que a gente sabe é que introduzir outro tipo de bico corre-se o risco. Atrelado ao bico, existem os fluxos. Então, a criança, ela também pode se viciar em fluxo. E como que a criança se vicia em fluxo? Então, digamos que por algum motivo, seja ele qual for, essa família precisa que essa criança receba o leite, seja ele qual for também, materno ou fórmula infantil, por um copinho. E aí, encosta-se o copinho na boca dessa criança e vai dando volume. E a criança só engole. Quando você dá muito volume para essa criança e depois ela tem que ir para o peito, a criança vai fazer o quê? Vai abrir a boca, vai colocar a boca no peito e vai ficar com a boca aberta, esperando o fluxo cair. As crianças, elas são muito inteligentes, muito. Então, ela vai preferir o movimento mais simples, porque é mais fácil, e ela vai preferir que ela abra a boca e caia fluxo. Então, também precisa tomar cuidado com essa questão do fluxo para as crianças. Por que é que os bicos de mamadeira, eles têm número? Eu acho que não vai dar para ver. Dá pra ver que tem um número 1 aqui, ó. Por que que as mamadeiras, elas têm número? Não é porque é 1 do primeiro mês, 2 do segundo mês, 3. Não, é pelo fluxo. É o quanto de leite que sai deste bico. Então, se você for pela orientação do fabricante, o fabricante vai dizer pra você que o número 1 é só para recém-nascido. E aí você vai trocando de bico, porque afinal de contas você precisa, né, trocar de bico, porque senão a empresa fica sempre com um gasto só. Ela vai ganhar só por um bico que você comprou, né, e que ela vendeu. Então você vai e a cada mês você compra um bico novo. E o fluxo é cada vez maior. E aí a chance dessa criança ir pro peito, mesmo fazendo um movimento adequado, se irritar porque o fluxo que sai do peito é inferior ao fluxo que sai do bico, também é bem comum. Então, quando a gente fala de confusão de bicos, a gente também tem que falar sobre confusão de fluxo, ou sobre vício em fluxo, que é quando a criança fica lá, esperando aquela coisa cair dentro da boca e aquela coisa volumosa cair dentro da boca, tá? Eu espero que eu tenha ajudado a falar essas coisas para vocês. E eu vou deixar aberto aqui para vocês me mandarem alguma pergunta a respeito disso. O que é que vocês querem saber? Oi, Sil, você tá melhor? A respeito de confusão de bico e a questão de fluxo. Me mandem aí.
Sil, me responde se você tá melhor, por favor. Vocês estão com vergonha de mandar pergunta? Se vocês estiverem com vergonha, manda no direct. Bruno, copinho seria uma opção em relação à mamadeira? Sim, copinho ou colher dosadora. São sempre uma opção, a mamadeira, quando a gente fala de bebê pequeno. Porque, apesar que a colher dosadora, ela cabe até que um volume bom. Ó. Essa daqui, por exemplo, tem 90 ml. Então, para os bebês mais velhos, ela até que relativamente dá conta. Você só vai encostar na boca da criança e vai ficar fazendo esse movimento para controlar o fluxo. Você pode fazer tanto lateral quanto de frente, o que for mais fácil para quem estiver dando. O copinho, ele ajuda para bebê pequeno, que está com 20, 30 ml no máximo, por conta do tamanho do copo. Pensando nesses bebês maiores, por exemplo, que a mãe vai retornar ao trabalho, então, vou voltar ao trabalho, mas eu não queria introduzir outro tipo de bico. Eu sempre recomendo o copo 360, não são os copos treinamentos, porque os copos treinamentos, eles também têm bico. Então, se tem bico, vai ter confusão em algum momento. E não importa se ele é bico rígido, se ele é bico de silicone, dá na mesma. O copo 360 é aquele em que a boquinha é redondinha e a criança encosta a boca aqui e o líquido já sai. Então, a minha opção é sempre essa. Mais alguém? Não fiquem acanhados, mandem perguntas, vamos conversar, senão fica chato. Vocês estão ouvindo meu filho? Meu filho é super participativo, ele adora. Tava dormindo até agora, é só ligar a câmera que ele começa. Bom, gente, se vocês não têm mais perguntas, a gente encerra e aí vocês podem mandar pelo direct. Quem ficou com vergonha de mandar aqui, sempre tem aquele mais acanhadinho, né? Eu vou esperar a pergunta de vocês. Ou eu fui muito maravilhosa, vocês entenderam tudo, né? Gente, até mais. Mandem perguntas se vocês tiverem depois. E a gente se encontra aqui no canal do YouTube ou no canal do Instagram. Tem os dois, vocês podem se divertir pelo link do Instagram, tem lá todos os locais onde a gente pode se ver e se falar, tá bom? Tchau, gente, boa tarde.